Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui a gente fala de atalhos que ajudam, mas também falamos de obstáculos que impedem o empresário de conseguir parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Eu sou Fernando Campanholo. E eu sou Cristiane Campanholo. E o tema da live de hoje é: não quero que a empresa cresça para não aumentarem os incêndios. Nós vamos falar deste forte obstáculo que impede o empresário de trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa. Mas é um obstáculo mesmo? E por que é um obstáculo? E tem como crescer sem aumentar os incêndios e sacrificar a vida pessoal? Pois é, esse é o tema de hoje. A gente vai falar muito sobre isso. E Campa, como é que é essa história de aumentar os incêndios se a empresa crescer? Faz sentido isso? Não sei, vamos descobrir hoje. Vamos descobrir hoje aqui, ó. Dá uma pensadinha aí, tá? Quando você abriu a tua empresa, tá? Quando você abriu, começou a empresa, sonhou em ter a empresa e iniciou a empresa. Você imaginava ter uma vida melhor? Você imaginava ter uma renda melhor? Você chegou a sonhar em ter uma empresa forte, uma empresa estruturada, uma empresa que pudesse realizar tudo isso para você? E agora, no momento atual, você está vivendo essa realidade aí? Ou você precisa apagar muito incêndio? E se você apaga incêndio, você acredita mesmo que se a tua empresa crescer vai piorar? Vai ter mais incêndio para apagar? Acontece o seguinte, ó, muita gente passa por isso, muitos empresários passam por essa realidade, a realidade de não conseguir gerir pessoas, a realidade de não conseguir ter pessoas adequadas para a empresa, a realidade de não conseguir passar para essas pessoas aquilo que tem que ser feito, ou ainda de não conseguir organizar a casa, né? E por conta disso, correm o dia todo apagando incêndio. Quando a gente fala em apagar incêndio, é resolver problema. E a verdade é assim, ó, que não é culpa dessas pessoas. Muitas dessas pessoas não sabem como fazer. Ninguém ensina a gente. Eu lembro de mim e a Cris, quando a gente abriu a nossa primeira empresa, ninguém ensinou isso para nós. O que tinha que fazer? E aí na rotina, às vezes aquela rotina estressante do empresário, ele sabendo que ele tem que fazer mais, ele sabendo que ele tem que ter uma vida mais leve, que ele tem que ter tempo de buscar o lucro, de buscar ampliar o negócio, contrata mais uma pessoa, e tem mais um problema. Contrata uma segunda pessoa, tem um segundo problema, e os incêndios vão aumentando. E muitas vezes a empresa, por causa disso, ela até cresce. Ela cresce, ela começa a ter um corpo. Mas às vezes não acaba não dando certo, acaba sendo tanto problema que o empresário recua. E às vezes, nesse processo todo de estar ali apagando incêndio, de ter que recuar, e o negócio ali parece que uma hora parece que vai, de repente outra hora não vai. Às vezes esse empresário lembra de como era mais fácil quando ele era menor, quando ele estava lá pequenininho, lá no começo, que era uma vidinha mais tranquila, né, Cris? Ou até tem saudade do velho emprego, aquele que tinha antes de abrir a própria empresa. Conosco aconteceu isso, né, nos primeiros meses. Nossa. Não tinha dinheiro, não dava, não andava. Ai, que saudade do meu empreguinho, né? Dia 5 estava lá o salário, certinho, faça chuva ou faça sol. E aí o que acontece? Esse empresário ele começa a lembrar, mas quando eu era menor, estava bom. Agora não está tão bom, não está como eu queria. E se crescer? O que vai acontecer? Vai piorar. Assim começa a pensar. Então, se eu crescer, cresce os incêndios. E aí, se crescer os incêndios, dói. E se dói, não quero crescer. Essa é a lógica do que a gente vai falar aqui hoje, né, Cris? É isso aí. Mas tem gente que pensa o contrário, né, Campa? Tem gente que pensa assim, que dia que for grande, o dia que a empresa for grande, tudo será melhor, né? Sim. E aí? Sim, milagrosamente vai resolver tudo. Passinha de mágica, né? Sou grande, agora tá tudo certo, né? Que daí, quando for grande, só vai aparecer gente competente, brota do nada, surge essa pessoa, sabe lá da onde, só porque é grande. A verdade é bem isso, né, Cris? Tem empresário que acha assim, não, um dia minha empresa vai ser maior, tudo isso vai estar resolvido. Vou ter gente boa, as coisas vão acontecer, não preciso me envolver tanto. Muitos acreditam que, mas sabe o que acontece? Quando eu crescer, quando eu for maior, quando eu estiver bem de caixa, bem estruturado,
eu vou poder pagar bem. Aí eu vou ter pessoas competentes trabalhando comigo. Aí está tudo resolvido. E a verdade é que alguns até dão sorte na hora de contratar. Dão sorte. Sim, Contrato um cara legal para cuidar do financeiro, contrato outro legal para cuidar do administrativo, um do RH, vendas, produção, entrega, prestação de serviço. Contrato as pessoas legais e a empresa, eu estou vivendo uma vida de empresário. Agora eu sou o cara, né? Conhece a história? Conhece, né? Vamos contar na jornada isso aqui. Mas é o que acontece. Ele não criou uma empresa estruturada, ele não criou uma empresa sólida, ele criou uma empresa que a gente chama de empresa Liga da Justiça. Por que Liga da Justiça? Porque ele depende de super-heróis para tocar. Ele depende de pessoas super competentes, eu chamo de super-herói. Liga da Justiça precisa lá do Batman, precisa do Super-Homem, da Mulher Maravilha, do Flash, do Aquaman, precisa de todos os heróis lá dentro. E aí o que acontece? Sai lá, de repente, o super-homem, não vou mais trabalhar aqui. Será que ele acha outro super-homem para trabalhar naquele setor? Pode ser que ache, pode ser que não ache, mas se não achar... Mas é mais raro daí, né? É mais raro, super-herói é raro, é caro, todo mundo quer um super-herói. É difícil de achar, e se não achar, tem problema. E aí fica na dependência dessas pessoas. Fica ali dependendo, e quando qualquer uma dessas pessoas, qualquer um desses super-heróis lá, o Aquaman, o Flash, sai da empresa, sabe o que acontece com o empresário? Incêndio para pagar, ele tem que resolver aquela parada lá, ele tem que ir lá cobrir aquele negócio. Que ele nem lembra, que ele nem lembra, exato. Contrata uma pessoa de repente para quebrar o galho, a pessoa não é um super-herói, ele tem que se envolver lá, a pessoa não dá conta, não se vira sozinha. E se de repente outro herói resolve sair no outro dia, o que acontece? Problema sério, né? Mas então, Campa, tu quer dizer que o certo é querer crescer, que é errado ficar pequeno? Não, de forma nenhuma. Na verdade, não tem certo. Não tem certo e errado nesse sentido de quero crescer, não quero crescer. Tem um amigo meu que, inclusive, era amigo, é amigo de longa data e foi aluno meu do meu curso presencial, foi aluno do meu curso online. E ele tem uma que eu chamo de uma eu-presa. Uma eu-presa é uma empresa de um homem só. Ele atende no ramo de TI, presta serviço para empresas. E só que ele trabalha sozinho. O nome dele é Luiz. Se ele estiver ouvindo aqui, não estou expondo ele porque ele fala isso com orgulho, né? E o Luiz, ele ganha muito dinheiro trabalhando sozinho. Ele tem uma vida muito boa. Tem empresário que não fatura o que ele fatura, mas ele fatura. E ele decidiu que por hora ele vai continuar assim. Ele, por hora, os projetos dele nos próximos 2 anos não é ter pessoas. Ele quer trabalhar sozinho. Foi escolha dele. Foi escolha dele. Sinceramente, eu acho uma decisão arriscada. Já falei para ele muitas vezes. Mas eu não posso dizer que é errado. Por que é arriscado? Se der um problema lá, se der uma encrenca com ele, se ele ficar 30 dias off por qualquer motivo, ele não vai faturar, os clientes não vão pagar para ele. Então é arriscado. Mas é errado, Campo. Não é errado. É uma decisão dele. E cada um sabe aonde ele quer chegar. Sabe o que eu acho errado, Cris? O quê? Errado é você dizer assim, eu não quero crescer porque se eu crescer vai piorar. Pura verdade. Sabe por quê? Porque não é pior. Não é pior. É pior você crescer se você crescer do jeito errado. Se você crescer desorganizado, aí é pior. Enquanto a empresa é pequena, enquanto a empresa não é tão... Se ela é grande, é hora de parar tudo e organizar. Mas se ela é pequena, não deixa para organizar quando crescer, porque você vai ter muito mais coisa para organizar. Aí vai doer muito. Aí dói demais. Complicado. Porque existem 2 caminhos distintos. É ou você cresce forte, você aparece para o mercado e você se estabelece, ou você cresce desordenado, e se você crescer desordenado, vai virar um câncer. A empresa fica doente. E o dono? Junto. Fica doente junto. Fica doente junto. Porque é difícil separar. A vida é uma só, né? A vida pessoal e a vida do dono é uma vida só. O ser humano é um ser único. A gente não pode deixar o corpo em casa, lá o corpo de estar em casa, e pegar um outro corpo para ir trabalhar que gaste aquele para não gastar o corpo de casa. O ser humano é único. Pode ter a cabeça de problemas de casa e problemas de trabalho. Mas aquilo que você não consegue dividir 100% do tempo, né? É verdade. Campa, oi. E como é que o empresário pode superar esse pensamento de que se crescer, vão crescer os incêndios? Para de olhar aquele empresário que está igual você.
Para de olhar aquele empresário que está pior do que você. Ele não é parâmetro. Você não vai aprender com ele. Você vai chorar junto com ele. Não, você não quer chorar. Você quer aprender, você quer desenvolver a tua empresa. Então começa a olhar para o maior, começa a olhar para o melhor. Porque a verdade é que muitas empresas vivem uma realidade diferente. Elas conseguem crescer com fluidez, porque elas se organizaram lá no começo. E não interessa o ramo. Não interessa o ramo. Ó, você vê banco. Qual é o banco que é pequeno? Você conhece algum banco pequeno? O banco pequeno tem 30 filiais. Rede de lojas, rede de alimentação, rede de serviço, empresas com filiais, empresas com franquias, tem muitas. Aí você vai olhar a história, começou pequeno. Mas começou pequeno, com cabeça de grande. Essa que faz a diferença. Como é que é essa cabeça de grande? Cabeça de grande é você trabalhar organizado, é você parar de trabalhar duro. O que é trabalhar duro? É estar lá fazendo serviço de funcionário, carregar caixa, vender, comprar, pagar, entregar mercadoria, instalar. Isso é serviço de funcionário. É para o dono fazer quando está no começo. Mas enquanto o dono está fazendo, ele tem que ir pensando, quando é que eu vou parar de fazer isso? Porque enquanto eu não parar de fazer só aquilo, é difícil desenvolver minha empresa. É muito difícil, aquilo fica te puxando, o máximo se toca numa linha reta, vai andando. E a verdade é que, com raros casos, com raríssimos casos, uma empresa começa com aquele desejo do dono de exercer a sua profissão. Eu e a Cris éramos 2 programadores de computador até o ano de 94, onde a gente trabalhava de empregado, decidimos abrir uma empresa para fazer o quê? Não era um restaurante, não era um escritório de contabilidade, não era uma farmácia. Era uma empresa de sistemas para fazer aquilo que a gente fazia a vida inteira. Então, no começo é fácil, é só você fazer a tua profissão, programa os computadorzinho, corta os cabelinhos lá dos clientes, faz a contabilidade, vende na tua loja, é isso. No começo é fácil, é exercer a profissão. Cozinha no restaurante. Cozinha no restaurante. Faz aquilo que faz de melhor. Conserta o carro na oficina. E gosta de fazer. Gosta de fazer. Ninguém vai abrir uma oficina mecânica porque não gosta de mexer em carro. Não. Ninguém vai abrir um restaurante porque não gosta de cozinhar. É raro, né? Acontece, mas é raro. É raro. Né? Mas, quando cresce, aí aumenta a responsabilidade. E as coisas que tem que fazer. Já não basta mais só programar, só cozinhar, só consertar os carros, só cuidar da fabricação dos produtos, só cuidar daquilo que vai acontecer no cliente. Claro que não. Não dá só para ficar programando, não dá só para consertar carro, não dá só para cortar cabelo, só fazer a contabilidade. Mas, Campa, isso é importante. É verdade. Muito importante. Sem isso o negócio não anda. Mas isso é operacional. Isso é coisa para o funcionário. Porque a real é o seguinte, ó. Guarda isso, tá? Enquanto você tá lá, não estou dizendo que você faz isso. Não estou dizendo, mas se você faz, se você por acaso é o principal operário da tua empresa, o principal mecânico, o principal cozinheiro, o principal contador, o principal qualquer função da tua empresa, função operacional, guarda isso que eu vou te falar, ó. Enquanto você está exercendo a tua profissão, quem é que está trabalhando pela empresa? O que é trabalhar pela empresa? O que é trabalhar pela empresa? Tem uma diferença grande, é uma linha tênue aqui, ó. Uma coisa é trabalhar na empresa. O que é trabalhar na empresa? Eu tô lá. Boto o uniforme, boto o uniforme, o crachazinho, né? E vou fazer as coisas de operário. Vou cortar cabelo, vou cozinhar, fazer contabilidade, consertar o carro. Tá. Isto é trabalhar na empresa. Estou trabalhando na empresa. Agora, quando eu trabalho pela empresa, eu não estou com o uniforme da empresa, de funcionário. Eu estou com o uniforme de dono. Eu estou pensando para onde eu vou. Eu estou pensando como é que eu vou melhorar aquelas coisas operacionais que a minha equipe está fazendo. Eu estou pensando que produto eu vou incrementar, que serviço eu vou incrementar, como é que eu vou poder cobrar melhor, como é que eu vou trazer mais cliente, como que eu vou vender mais, que região eu vou, que parceria nova eu vou desenvolver. Eu estou buscando isso. Aí sim eu estou trabalhando pela empresa. E muita gente não quer crescer, muito empresário não quer que a empresa cresça, porque tem lá aquela síndrome de Peter Pan. Lembra do Peter Pan? Tem síndrome do Peter Pan. Não quero crescer, porque se eu crescer, vai aumentar a minha responsabilidade. Quem é que é o Peter Pan, Cris? Peter Pan é aquele gurizinho que ele voava assim, que era inimigo do Capitão Gancho, e que ele nunca queria ser adulto. Porque se ele fosse adulto, tinha responsabilidade de adulto, e ele queria aproveitar a vida como um adolescentezinho, como uma criança. Então,
A gente tem que pensar que quando cresce, cresce responsabilidade. Não dá para continuar fazendo as coisas de quando a gente tinha empresa no começo, Não né? dá, não dá. Tem que fazer as coisas também da responsabilidade da empresa Da para ela empresa. ficar boa, ela Pois é, ficar forte. porque a real é o seguinte, mas Campa, eu preciso manter a minha empresa. Claro, tem que manter. Só que enquanto você só mantém a tua empresa, você tem que pensar o seguinte, será que o teu concorrente, ele só está pensando em manter, ou ele está pensando em, ó, vou abocanhar os clientes daquele cara, enquanto aquele cara está lá consertando os carrinhos dele, está lá cozinhando no restaurante, eu vou trabalhar para papar os clientes dele, para tomar a região dele. É ruim, hein, Eu não rapaz? sou ruim, é real do mercado. O jogo do mercado é esse. Tem quem chora e quem sorri. Qual que você quer ser? Eu quero ser o que sorri. Então, essa é a real. Porque vamos comparar o seguinte, ó. Vamos comparar com o jogo de futebol. Quem gosta de futebol, coloca aí, eu gosto. Eu não gosto, já adianto. Não gosto e não entendo. Não entendo. Mas dá para a gente fazer uma boa comparação, tá? Aquele time que vai entrar em campo e diz assim, ó, o meu time é mais fraco que o outro. Então nós vamos ficar todo mundo na zaga aqui e evitar tomar gol. Vamos jogar na retranca. Jogar na retranca. Vamos ficar só defendendo. Nossa estratégia aqui é não tomar gol. Sabe o que pode acontecer com esse time? Pode acontecer do time rival, ó, bastante gente dizendo que gosta. A primeira foi uma mulher aqui, ó, legal. Pode acontecer que esse time tome um gol igual do adversário, mesmo jogando na retranca. Mas será que esse time jogando na retranca vai fazer gol? Se ele tá lá do outro lado, no outro campo, como é que ele vai chegar lá do outro lado e fazer gol se ele não vai lá? Exatamente. Quer ficar ali encolhidinho? Exatamente. Então, estou preocupado só em manter a minha empresa. Você tem um sério risco na mão de quebrar. E quebrar feio. Você pode manter ou você pode não manter. Ó, algumas pessoas dizem que não gosta, que não estou sozinho, viu? Porque às vezes Campa, como é que tu não gosta? Não gosta. O exemplo é bom. A ideia aqui é comparar, não é defender algo ir contra algo também, de forma nenhuma, né? Cada um tem o seu esporte. Mas, Cris, falando aqui agora, eu estava me lembrando de duas pessoas para contar, dois alunos nossos que estavam justamente pensando em diminuir a empresa. Eu aposto contigo que tu lembrou do Juarez. Como é que não ia lembrar do Juarez? O Juarez, querido, o Juarez vai estar na jornada, contando ali já no primeiro episódio. O Juarez queria diminuir a empresa. Ele queria diminuir, eu vou ter que diminuir esse negócio, eu não aguento mais, eu vou ficar louco, eu vou. Ele estava tomando remédio, já faixa preta, ele não aguentava mais. Se ele tivesse um cliente a mais, ele falou, ele não aguentava. Não dava, funcionário a mais não dava. Ele queria diminuir e voltar a estacar zero. E hoje ele fez o contrário, ele está ampliando a empresa dele. Ele, inclusive, teve tempo para ser candidato a vereador, né, Cris? Sim. Mas tem outro que eu gosto de contar também, que é um casal muito querido, que é o Roberto e a Dayana. O Roberto e a Dayana, eles têm uma empresa no ramo de corretagem de cereais. Ele une lá o cara que produz o grão para semente, o sementeiro, e o cara que vai plantar lá, o produtor rural. Tu gosta de contar o caso deles, que eu gosto, porque essa história, ela me comove, Cris. Se eu não me cuidar, eu choro aqui. Quando eles começaram com a gente, eles diziam assim, Campa, eu não aguento mais. A gente está com 11 corretores na empresa, 11 corretores, e eu e a Dayana vendemos 80% do faturamento da empresa. Os outros 20 é 11. Eu não aguento mais, é uma trocação de gente, entra gente, sai gente, eu formo concorrente, é um inferno. Eu estou pensando em mandar todo mundo embora, ir para casa, botar uma mesa para mim, uma mesa. Essas eram as palavras do Roberto, isso está gravado, tem um podcast, ele está gravado essa história. E ele falava, eu vou botar uma mesa em casa para mim, uma mesa para a Dayana, vamos ficar só nós dois e deu, nós vamos lucrar muito mais. Nós que levamos 80% do faturamento mesmo. Exatamente. Agora, o raciocínio dele estava errado? Não estava errado. Traz 80% do faturamento, 20% para sustentar 11, cara, vão ficar sozinhos. Trabalhar para os funcionários. Trabalhar para os funcionários. Só que assim, ó, eles perceberam que a forma como eles estavam crescendo que estava errada, estava desorganizada. E o que eles fizeram? Eles fizeram a coisa certa, organizaram os processos, criaram uma máquina de vendas, e aí inverteu esse jogo. Eles diminuíram de imediato, o recomeço foi com 4 vendedores, enxugaram 4 vendedores. Só que com um detalhe, esses 4 vendedores inverteu o jogo. Os 4 traziam 90% do faturamento. 10% era ele e a Dayana. Por quê? Porque eles começaram a repensar a síndrome do Peter Pan e começaram a pensar como empresário adulto, em fazer as pessoas funcionarem dentro da empresa, fazer o papel deles de empresário,
para que a empresa funcionasse e eles não precisassem levar a empresa nas costas, fazendo o trabalho, inclusive, dos funcionários, que aí não vale a pena, né? Não, aí não tem graça nenhuma, né? Sim. E quando falamos que dá para crescer de forma sustentável, que tipo de objeção alguns empresários apresentam, Campa? São várias, Cris. Você quer que eu liste em ordem de código, em ordem alfabética? Ou como aqui? São várias. A primeira que eu mais ouço é: mas Campa, não tem gente competente para contratar. Ou melhor, na minha área não se acha pessoas. Isso eu ouço de todo mundo. Aquela que eu ouço sempre: na minha área é a área mais difícil que tem para contratar. Eu não sei em quem que eu acredito, em qual área, porque todo mundo diz a mesma coisa. Engraçado que nós contratamos pessoas com cargos que até um pouco atrás, eu nem sabia que existiam para tocar nossa parte digital aqui. E a gente contrata, e a gente acha essas pessoas. De profissões novas Profissões que são raras novas. no mercado. Social media, gestor de tráfego. Editor de vídeo, Exatamente. editor de nugget, editor de vídeo raiz. Acredito que nem sabe Nem o que sabe é isso. Eu também não sabia. Eu também não sabia. A gente acha gente para isso. Então, pessoas competentes existem. Mas a maioria dos empresários acha, não tem. Ou ainda, Cris, a pior de todas, e falamos numa live isso também. Ah, Campa, é o olho do dono que engorda a boiada. Esse aí, eu tenho vontade de dar um gato morto na cabeça, porque esse me irrita. Se eu ganhasse $1 cada vez que eu abro aqui qualquer vídeo nosso no Face e no Insta e eu lesse isso, é o olho do dono que engorda a boiada, eu acho que eu já teria superado o Bill Gates em dinheiro. Ih, apertei uma coisa. Ó, eu falando ali. Tô falando aqui, apertei sem querer. Mas de tanto que eu ouço essa parada, é o olho do dono que engorda a boiada. Mas a boiada não é ficar em cima de todo mundo, quanto alguns acreditam. E quem acredita nessa parada de que é o olho do dono que engorda a boiada... Com síndrome de Peter Pan. Tá com síndrome de Peter Pan e pior. Eles pensam assim, ó. Mas se eu preciso ficar... Eu tenho 3, 4 funcionários. Se eu tenho que ficar em cima de 3, 4 o tempo todo, que se eu não estou em cima as coisas não andam, como é que eu vou me virar? Como é que minha empresa vai andar quando eu tiver 10, 20? Eu não consigo ficar em cima de 10, 20. Ah, mas não tem gente responsável para contratar, porque essa geração é uma geração perdida. Meu pai já dizia isso, meu avô já dizia isso. Na troca de geração sempre falam isso. Mas a gente tem que se adaptar. Quem é o adulto da história? É o empresário. Quem é que contrata? Se está contratando certo ou errado? O empresário. Então, não tem, né? A gente já falou sobre isso na live, inclusive. Com certeza. E contratando certo, dá certo. E aí vem aquele pensamento, assim, que nem a Dayana e o Roberto falavam, né? Porque hoje não falo mais. Se hoje eu vendo 100 mil por mês, como é que eu vou fazer para vender 200 mil? Eu já corro um monte. Só se eu trabalhar de dia e de noite e virar madrugada, porque não tem outro jeito. Sem almoçar, sem dormir, né? E aí a verdade é essa. O que esses empresários começam a pensar? Se agora que eu consigo ver tudo, que eu consigo acompanhar tudo, eu não dou conta, imagina quando eu não conseguir acompanhar tudo, quando eu não conseguir ver tudo. E aí é o seguinte, se sair debaixo das minhas asas, não funciona, Campa. Então, Campa, não dá para crescer. No meu ramo é impossível, essa eu ouço direto. No meu ramo é assim mesmo, não tem como crescer. Crescer não é para mim. Eu não sei fazer isso, Campa, eu não sei fazer minha empresa crescer. E no que as pessoas mais erram, Campa, tentando crescer, expandir, abrir filiais ou até outras empresas? No que as pessoas mais erram? Bom, assim, ó, de novo, vamos listar algumas coisas. A primeira é começar a pensar assim, ó, para eu crescer, eu vou ter que me cercar de gente da minha confiança. Tá errado ter gente de confiança? Claro que não. Não tá errado. Tem que ter gente de confiança. Não tá errado. Mas aí o camarada vai lá, contrata a cunhada, o cunhado, contrata o compadre lá, que é amigo desde a infância, contrata o parceirão de futebol lá, o que gosta de futebol, né? E aí é o seguinte, eu tenho uma pessoa de confiança ali, então eu não preciso de processo. Eu não preciso ter controle, eu confio nele. Ele sabe o que ele sabe o que está fazendo. Ele não vai me sacanear. Eu acredito que ele pensa que nem eu, então não vai dar certo. Vai dar certo, claro. O cara é meu amigo, conheço desse, criamos junto. Não precisa processo e controle com ele. Vai andar. Essa é uma das primeiras coisas. Pode andar,
Pode não andar. Ah, mas o compadre lá, o amigo de infância, pode ser que não seja sacana, mas pode ser que não seja tão bom quanto você imagina. E pior, o amigo, o compadre, a cunhada lá, o cunhado, são eternos. Vão ficar ali para sempre? E quem tiver depois deles? Como que vai ser? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, Cris, é o seguinte: aquela empresa dele, ele tem lá um negócio e o negócio está faturando legal. Só que o negócio depende dele para tudo. Se ele não tá, as coisas não andam. Não tá lá, as coisas não andam como é para andar. Mas daí é o seguinte, ele chega à conclusão, ó, aqui nesse negócio eu já estou no meu limite, eu não vou faturar mais do que isso. Deu o que tinha que dar Deu o até que tinha que aqui. dar. Então eu vou abrir uma filial. Vou abrir uma filial lá, mas ele esquece que aquele negócio depende dele. Como é que a filial vai se virar? Milagrosamente, da filial não vai precisar dele. E sabe o que é pior ainda, Cris? Tem gente que ainda vai lá e me abre uma filial, mas aí eu preciso baratear imposto, né? Então vamos ficar no simples. A matriz está no meu nome. A filial está no teu nome. Digamos, se a gente não fosse casado, a filial está no teu nome lá. Ah, legal. Aí eu vou abrir uma terceira filial. E agora? Ah, bota no nome do cunhado. Bota no nome do meu irmão. Aí abre uma quarta filial. Aí agora, bota o nome de quem? Ah, bota no nome do meu gerente. O cara está comigo há tanto tempo. Bota no nome dele lá. Cada um é um negócio diferente. Cada um tem uma personalidade diferente. A característica da empresa vira a característica da pessoa. Aquelas empresas assim que é o mesmo ramo, seria uma filial. Mas você entra na matriz, é de um jeito, as cores são de um jeito, os produtos são arrumados de um jeito. Aí você entra lá na filial, parece que tu está numa outra empresa. Nem Parece que nem os mesmos produtos não tem, nem só tem o mesmo nome na fachada. É. O jeito de atender é completamente diferente, eu entro lá, é tudo diferente, parece que eu estou no concorrente até. Não, e aí sabe o que eu vi um caso outro dia, você falou, me lembrei. Eu fui comprar num estabelecimento lá que eu sabia que tinha matriz e filial, né? Posso pagar no cartão? Pode, mas daí você tem que passar lá na outra loja. Sério? Sério, eu tive que ir lá na outra loja para passar o cartão e daí o CNPJ não era nem o mesmo. Então perceba, saiu mercadoria de uma, entrou dinheiro na outra. E a gestão disso? Como que fica? Que gestão? Que gestão? O que é de gestão? Gestão é remédio para barriga? Para digestão? Pois é, entendeu? Então aí, poxa, olha a bagunça que tá o negócio, né? Deus o livre. Ou senão, não dá conta de uma empresa. Aí abre a segunda filial, que nem você falou. E tá no vermelho. Então, vou abrir uma terceira, Agora vou abrir resolve. uma quarta, porque daí vai resolver. Se eu abrir uma em cada canto da cidade, aí vai resolver todos os meus problemas. É. Quando vê, tá uma bagunça tão grande. Aquilo ali virou um bolo, virou um rolo, que ninguém mais dá conta de resolver. Eu sempre digo assim, ó, se é para fazer um negócio, faz bem feito. Bem feitinho. Arruma primeiro, ajeita primeiro para depois fazer o resto, né? Exatamente. Então, eu falando agora, eu me lembrei de dois casos que eu vou contar bem rapidinho. Um era uma rede de farmácias, do tempo que eu fazia mentoria ainda. O camarada tinha 4 lojas, tá? 4 lojas. Só que não sobrava dinheiro e faturava bem. Aí o que a gente descobriu lá? Descobriu que uma delas sustentava as outras 3, mas como ele não tinha gestão, não acompanhava nada, para ele estava tudo certo e ele não entendia o que aconteceu. Mas uma sustentava todas. Trabalhava com o diabo da risada. O diabo da risada. 4 vezes o número de funcionários e tudo para... E aquele camarada do ramo de confecções que me abriu 13 filiais, era uma acho que por mês, mais ou menos. Né? Aí tá o louco de faceiro, tá que tinha louco 13, de faceiro. Né? Aí esse cara me chamava atenção porque era meio que um negócio de vaidade para ele. Né? Ah, eu abri mais uma filial. Aí isso aí, o nome de um funcionário, da esposa de um funcionário, do compadre, outro nome. Até que o seguinte, de repente uma dessas pessoas, tá no meu nome mesmo, o negócio é meu. Não, mas eu que botei o dinheiro. Cara, o papel diz que é meu. Ferrou. Negócio bagunçado. Tem gente que às vezes abre filiais por vaidade. Tem gente que contrata a gente por vaidade. Eu tenho tantos funcionários. Lembra, né? Aquele caso lá do camarada. Mas eu tenho tantos funcionários. Ninguém fazia nada. Tava coitado que nem um louco. Mas ele adorava rotar que tinha um monte de gente. Então, às vezes acontece também, outro motivo é assim, ó. E não deu certo. Não. Como é que vai dar certo? Não deu certo. Não funciona. Às vezes é o seguinte, ó, esse ramo que eu tá saturado. Já faturou o que tem que faturar, não tem mais como crescer, vou abrir um outro negócio agora, totalmente diferente. É o cara que tem lá, vou dar um exemplo aqui, o camarada tem uma padaria. E na padaria ele chega cedo, ele liga o forno, ele prepara a massa, aí vem o padeiro, ajeita, vem as
os atendentes organizam, aí depois ele volta lá, ele compra o que tem que comprar, ou seja, a padaria depende do dono para funcionar. Mas aí o dono com a ideia de, bom, vou faturar mais, agora vou botar outro negócio, eu vou botar uma fruteira. Fruteira é mais tranquilo, Cris. Fruteira é mais leve, não precisa fazer o pão, é só vender a frutinha. Dá para chegar mais tarde. Dá para chegar mais tarde. E sabe o quê? Eu vou botar aquela minha cunhada, ela tá em casa mesmo, vou botar ela tocar, ela tem vontade, ela tem jeito, ela atende bem, vou botar ela tocar, então tá tudo certo. Sim, ela de confiança, ela de confiança, eu boto o dinheiro, a cunhada toca a fruteira. Aqui fico na padaria, ela fica na fruteira. Mas daí é o seguinte, aí a cunhada tá lá na fruteira, tocando, tem que comprar fruta, tem que pegar a caminhonete e ir lá comprar fruta. A cunhada não dirige, lá no sacolão. Daí o cara vai lá na padaria, acende, liga o forno, prepara a massa, agora vai para a fruteira, pega a caminhonete, vai lá no sacolão, traz as frutas, volta para a padaria, tem que organizar ali as massas, organizar, parará. E parou o tempo, né? Passou o tempo, os pão murcharam, perdeu a fornada. Perdeu. Aí liga lá com a madre da fruteira, as bananas vieram podre aqui, trouxeram aqui, não tá boa, o que eu faço? Espera que eu vou aí. Aí ele larga a padaria, vai lá, e assim ele fica. Aí quando ele tá na fruteira, liga um da padaria, acabou aqui o pão francês, o que a gente faz? Não, tô chegando aí, me dá 10 minutinhos que tô chegando. Manda o cliente esperar, volta pra padaria. Mas haja cabeça que aguente tanto problema. Não tem como tocar negócio desse jeito. Isso é desumano, a vida vira um inferno. E pior, de largar para as pessoas fazerem de qualquer jeito, qualquer um fazer de qualquer jeito. Porque eu não aguento fazer, já que eu tô com a cabeça assim que não dá para fazer, eu pegar qualquer um para me ajudar. Pelo amor de Deus, me ajuda. Toca a padaria para mim. Que tá, não dá. Toca a padaria que eu vou ficar lá na fruteira. Pronto. E aí? Exatamente. Ou ainda, outra coisa errada, né? Que a gente está falando aqui nos erros que as pessoas fazem ao tentar crescer. Quer ver um outro erro aqui? Vou contratar um bom gerente para me ajudar. Vou contratar um cara. Esse cara é top. Ele trabalhou lá no negócio, aquele negócio era forte e eu conheci o trabalho do cara. O cara é bom, que nem os outros, né? O cara é bom. Vou contratar o cara aqui, vou contratar esse gerente, que aí vai dar tudo certo. Só que o seguinte, será que esse gerente, naquele outro negócio, será que ele deu certo? Por quê? Porque esse gerente era bom ou porque a empresa que ele estava era boa? Estava estruturadinho. E será que esse gerente que deu certo lá, vai dar certo na tua empresa? Pode ser que sim. Pode ser que não. Exatamente. Então, pega aí um papel e uma caneta e anote essa frase aí. Anote essa frase, porque essa frase, ela me salvou. Essa frase, ela me salvou. E a frase é o seguinte, pessoas medianas podem ser ótimas em empresas incríveis. Mas pessoas incríveis podem ser péssimas em empresas medianas. Guarda isso, eu vou repetir, Pessoas medianas podem ser ótimas em empresas incríveis. Mas pessoas incríveis podem ser péssimas em empresas medianas. E qual é a diferença de empresa mediana e empresa incrível? Vamos lá, uma empresa incrível é uma empresa que está organizada, que está estruturada, que tem processos, né, Cris? Que tem uma sistemática de trabalho, que o dono não é o principal operário da empresa, é uma empresa que o dono está lá comandando, vestindo o uniforme de dono. E uma empresa mediana é uma empresa que está ali, na média, meia boca. Trabalhando hoje para pagar a conta de amanhã. Trabalhando hoje para ver se salva o mês. Porque não tem um plano de crescer, não tem um plano de ampliar, não tem um plano de desenvolver as pessoas. Está ali, como a gente fala, vivendo a moda Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, empresa incrível não é quando tem um dono inteligentíssimo que teve ideia mirabolante, fez algo incrível. Não, claro que não. Pode ser aquela pessoa nota 7, mas persistente. Mas, claro, que faz as coisas direitinho. Exatamente, um cara que faz o que tem que fazer, faz o trabalho de dono, que é pensar um negócio. Com consistência. Com consistência. Você está falando de ramo, Campa? Não estou falando de ramo. Não estou. Qualquer ramo pode ser uma empresa mediana ou pode ser uma empresa incrível. Porque qualquer ramo, qualquer cidade que você for, tem empresa aqui, E tem empresa aqui. Por quê? O dono, a diferença é o dono.
É muito melhor ser consistente, fazer com insistência as coisas de maneira certa, com um método, com uma metodologia, do que ter uma ideia incrível uma vez na vida e depois nem botar em prática. Não adianta, não vai, né? Não vai. E aí, falar do jeito errado é fácil. Ah, pois Muito é. fácil. Tava falando do jeito errado até agora, a gente tava falando. Mas e o jeito certo de crescer, sem matar de tanto trabalhar o dono, sem ter tanto incêndio? Tem esse jeito? Tem como fazer isso? É mais fácil falar o jeito certo do que o jeito errado, você sabia? Mas vamos falar do jeito certo, então? Vamos falar do jeito certo. Vamos lá. Primeiro, o jeito certo de crescer estruturado, de crescer com solidez, de crescer do jeito certo, de crescer saudável, sem se matar de tanto trabalhar e sem incêndio. Primeiro jeito é você contratar as pessoas do jeito certo. E o que é contratar pessoas do jeito certo? Não é pessoas com competência, com muita competência. Claro, tem que ter uma competência mínima, óbvio, né? Não é contratar as melhores que você puder pagar. É contratar as que têm o quê? Valores compatíveis com o teu. A segunda coisa, delega do jeito certo. Como é que é delegar do jeito certo? É delegar o quê? É delegar a responsabilidade. Terceira coisa, processos. E para que processo? Aproveita. E o que eu faço com processo? O que tem a ver processo com a minha equipe? Treina as pessoas através dos processos. Lá no colégio tinha as apostilas, livro. Você vai ter os livros, a apostila para poder ensinar a tua equipe. Eles vão aprender muito mais rápido. Outra coisa, cara, corta o cordão umbilical da tua empresa com você. Vocês não são grudados. Você tem que entender que a tua empresa não pode depender de você. Você não é a tua empresa. Você não é a tua empresa. Não é um CPF NJ. CPF é uma coisa, CNPJ é outra. Então, corta esse cordão. Empresa é empresa, você é você. Você tem que trabalhar para que a tua empresa viva e funcione quanto menos depender de você, melhor. Senão você não consegue crescer. Até consegue, mas vai crescer apagando incêndio, resolvendo o problema. Então, corta esse cordão umbilical. Senão a empresa vai estar te sugando por esse cordão umbilical. Vai estar te sugando toda a tua energia, ela não vai conseguir crescer. Porque não vai ter alimento nem para você, nem para eles, né? E aí, vale a pena ter uma empresa para ganhar salário de funcionário tendo responsabilidade de empresário? Ou só fazer coisa de funcionário? Não dá, né? Então, deixa de ser o principal funcionário da tua empresa e assuma o teu lugar. O lugar de dono. De dono. E qual é o primeiro passo, Campa? Qual é o primeiro passo para crescer de maneira sustentável? O primeiro passo é o seguinte: te organiza. Organiza a tua empresa, organiza a casa, arruma o que tem que arrumar. Tira os esqueletos do armário, tira as bagunças, organiza. Veja que na tua sistemática de trabalho, organize a tua sistemática, como que é, aonde que começa, onde que é o meio, como que é, onde que termina. Começa a olhar o seguinte, olha lá, aonde que tem mais problema, onde tem mais incêndio, quais são os incêndios que te consomem, quais são os incêndios que te tiram do sério. E quando você for apagar um desses incêndios, não se preocupa em só apagar ele. Se preocupa também em evitar que pegue fogo de novo. Corrija esse problema, tenta evitar. Isso me dá muita dor de cabeça. Eu preciso corrigir. E corrija, mas corrija de forma organizada, porque quanto mais você fizer isso, quanto mais você evitar que esses incêndios, que esses problemas aconteçam, mais uma vida tranquila você vai ter para tocar a tua empresa, vestir o uniforme de dono e não de funcionário e fazer a tua empresa crescer com sustentabilidade, com solidez e com constância. Queridos, então agradeço você ter ficado com a gente aqui até o final, você que está assistindo a gravação também, meu muito obrigado, espero que a gente possa ter te ajudado de alguma forma. Quero deixar o nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente.